Pessoal, neste material que então eu vou mostrar para vocês algumas especificações, tá, do funcionamento do nosso ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que está na bancada didática, e a especificação de alguns componentes e alguns sensores que nós utilizamos para fazer medições lá, certo? Então o nosso ciclo aqui, ele opera basicamente com estes componentes: o evaporador, que absorve o calor do ambiente que nós estamos resfriando, o compressor, que recebe trabalho elétrico então e executa a compressão do fluido, o condensador, responsável por rejeitar o calor então na fonte quente, e a válvula de expansão, que é responsável por recondicionar então o fluido de forma que ele volte a ter capacidade de absorver calor quando ele passar novamente pelo evaporador. Então aqui nós temos um breve esquema dele funcionando, tá? O fluido fica circulando constantemente ao longo do ciclo e num sistema fechado e trocando de fase. As suas propriedades termodinâmicas vão variando conforme ele circula dentro do ciclo, certo? Então essa é a característica principal do que caracteriza um ciclo, é o fluido voltar a um estado inicial, certo? Então, por exemplo, quando ele sai do compressor, ele executa todo o caminho aqui no ciclo e volta ao mesmo estado quando ele saiu aqui do compressor. E assim, qualquer ponto que nós pegarmos aqui do ciclo, quando o fluido retorna para aquele ponto, desde que seja um regime permanente, ele volta no mesmo estado termodinâmico que ele saiu. Os componentes da bancada didática, então, vou mostrar agora para vocês. Nós temos então aqui a separação da linha de baixa pressão em azul, que é separada pela saída da válvula de expansão e pela saída do compressor. Então, entre a saída da válvula de expansão e a entrada do compressor, nós temos então a linha de baixa pressão. Entre a saída do compressor e a entrada da válvula de expansão, nós temos a linha de alta pressão. O compressor então é um compressor convencional de geladeira, freezer, certo? Do fabricante Raytron, na tensão de 220 volts. Ele tem uma potência de 1/4 de HP. Projetado então para trabalhar com fluidos refrigerantes R134A ou R401A. Então aqui tem a imagem dele e aqui a placa de identificação do compressor. O condensador então utilizado, ele é um trocador de calor do tipo tubo aletado, certo? Então ele é do fabricante Elgin e a capacidade de refrigeração dele é 1/3 de HP. Já o microventilador, também do fabricante Elgin, ele funciona com a tensão de 220 volts, consome uma corrente de 0,2 amperes e opera então em velocidade de 1550 RPM. O evaporador, microventilador, o evaporador então também da marca Elgin, também um trocador de calor do tipo tubo aletado, só que a capacidade dele é 1/4. O condensador é 1/3, o evaporador é 1/4. Não tem uma questão de dimensionamento, foi porque foram as capacidades que nós encontramos facilidade para comprar, né? Certo? O microventilador aqui então usado no evaporador é o mesmo do condensador. A válvula de expansão, ela não tem um fabricante específico, tá? Tem um fabricante, só que nós não detectamos qual é o fabricante dela. Então ela é uma válvula do tipo termostática, porque ela tem uma atuação, além de manual para regular a passagem de fluxo, tem uma atuação em função da temperatura. A capacidade dela é 5 TR, que significa toneladas de refrigeração. É uma unidade de medida de taxa de calor, da mesma forma que é BTU por hora, que é joule por segundo. Você se encontra na internet a conversão desta unidade aqui. TR é mais utilizado em refrigeração mesmo, tá? Quanto então aos demais sensores que estão instalados na bancada. Vamos lá. Aqui é o nosso ciclo básico e aqui os sensores. Temos aqui os manômetros, um manômetro que mede a pressão na entrada do condensador, um que mede na saída do condensador. Um manômetro que mede a pressão na entrada do evaporador e outro na saída do evaporador. Temos aqui também então um termômetro que mede a temperatura do ar saindo do evaporador e outro termômetro que mede a temperatura do ar que sai do condensador. Ok? Temos os anemômetros, medindo aqui então a temperatura, a velocidade do ar que está entrando no condensador.
e um anemômetro aqui embaixo medindo a velocidade do ar que está entrando no evaporador. Os anemômetros aqui, como é um anemômetro, termoanemômetro, ele mede também a temperatura, tá? Então nós temos dessa forma o valor da temperatura na entrada do condensador e do evaporador, através do anemômetro. Temos aqui então um voltímetro, amperímetro, para medir a corrente e a tensão na entrada do compressor. Dessa forma a gente consegue calcular a potência consumida, que a potência elétrica é a tensão vezes a corrente aqui no sistema monofásico. Temos o pressostato aqui que atua no compressor, desligando ele caso tenha algum problema de pressão aqui excedida no sistema. Temos aqui então o termômetro, que mede a temperatura do fluido na saída do condensador. Entretanto, ele não está dentro do sistema, ele está acoplado aqui bem na borda externa da parede, e é dessa forma que se usa em refrigeração, medir a parede na borda externa. E aqui desse lado nós temos o termômetro que mede a temperatura do fluido que sai do evaporador. Esses valores aqui, tanto este como este daqui, são mostrados no painel digital. O amperímetro que foi utilizado, então, o voltímetro primeiro, é um voltímetro modelo DT830D, que ele é um modelo fabricado por diversos fabricantes, é um tipo digital, e foi utilizado a escala de 750 volts. Já o amperímetro é do fabricante Minipa, modelo ET3200B, e a escala utilizada foi de 20 amperes. O anemômetro, então, o anemômetro do fabricante Minipa, é um termoanemômetro digital, certo? Porque ele mede temperatura também, modelo MDA11. Os termômetros que foram aplicados para medir a temperatura do ar na saída do evaporador e na saída do condensador. Então nós compramos pela internet, não temos uma especificação do fabricante dele, certo? Mas ele utiliza um sensor do tipo NTC e a faixa de medição é menos 50 a 110 graus. Os controladores de temperatura do painel, então, eles foram utilizados controladores, mas eles só executam aqui função de display, de mostrar o valor. Eles não estão controlando, não estão fazendo nenhuma atuação em função do sinal de sensor que eles estão recebendo. Então eles estão trabalhando só como display aqui, não como controlador, tá? Então esse de cima aqui, que marca a temperatura na saída do evaporador, é um controlador full gauge, modelo TC900R, com sensor NTC, faixa de operação de menos 50 a 200 graus. Já esse de baixo, que está medindo a temperatura do fluido na saída do condensador, fabricante também full gauge, só que o modelo MT512E, com sensor NTC, faixa de operação de 0 a 50 graus. Os manômetros, então, de alta pressão, que são os manômetros vermelhos, fabricantes EOS, são manômetro de Bourdon, é o tipo de manômetro, tá? Você pode pesquisar na internet, manômetro de Bourdon, vocês vão ver como é que ele funciona, bem interessante. A resolução dos manômetros de alta é 0,2 bar, tá? Então ele mostra aqui a menor divisão que tem é 0,2 bar, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, e dentro de cada intervalo aqui, cada 1 bar ele tem 5 divisões, que dá 0,2. A faixa de medição dele de 0 a 35, bar é a escala de fora aqui do manômetro, tá? E o de baixa pressão, então, é outro fabricante, a Shida, também é do tipo Bourdon. A escala aqui, a menor subdivisão que ele tem é 0,1 bar, e a faixa de medição dele é de menos 1 até 8 bar. Então esses são alguns detalhes a mais aí dos instrumentos e dos componentes. Se vocês precisarem, está à disposição neste material, então.